Oi, pessoal! Eu sou a professora Cristiane Furque e hoje no canal Direito com Elas falaremos de vícios redibitórios ou vícios ocultos, que estão compreendidos nos artigos 441 a 446 do Código Civil. E os vícios ocultos são vícios que contêm a coisa que foi recebida em virtude de um contrato comutativo. E esses vícios ou defeitos, eles prejudicam o uso da coisa ou diminuem o valor dessa coisa a ponto de não ter sido celebrado o contrato se o adquirente soubesse da existência desse vício ou defeito que são ocultos. Lembrando que no Código Civil, em muitas oportunidades, o legislador usa a expressão vício, em outras, ele usa a expressão defeito. E, nesse caso, seriam expressões similares, diferentemente do que ocorre no Código de Defesa do Consumidor, porque no Código de Defesa do Consumidor, os vícios são diferentes dos defeitos. E para aprender sobre isso, não perca no nosso canal, acompanhe as aulas de Direito do Consumidor com a professora Fernanda Macedo. Para os vícios redibitórios, nos termos da lei civil, nós temos que ter 5 requisitos para que ele possa ser reclamado. Primeiro, que a coisa tenha sido recebida em virtude de um contrato comutativo. O contrato comutativo é aquele em que as partes podem antever suas prestações e contraprestações, que geralmente são equivalentes. E, na realidade, podemos dizer que o contrato de compra e venda, o contrato de troca ou permuta, são contratos comutativos. No entanto, também se aplicam os vícios redibitórios às hipóteses de doação onerosa. E são doações onerosas a doação com encargo ou modo e a doação remuneratória também. Segundo requisito, que o defeito seja oculto, isto é, que ele não possa ter sido percebido pelo adquirente de forma facilitada, apenas com o uso de uma diligência normal. Terceiro requisito, que o defeito seja grave, isto é, que o defeito de fato prejudique o uso da coisa ou lhe diminua o valor, a ponto de justificar a propositura das ações edilícias, que são as ações próprias para a reclamação do vício redibitório, como veremos já já. Quarto requisito, que esse defeito seja pré-existente ou contemporâneo ao momento da celebração do contrato. Porque se o defeito é superveniente, ou seja, se o defeito ocorre depois da celebração do contrato, presume-se que ele é um defeito decorrente do mau uso da coisa por parte do adquirente. E o quinto requisito é que o adquirente não tenha conhecimento desse vício ou defeito, porque caso tenha conhecimento, presume-se que ele tenha ignorado a existência do vício ou defeito ou tenha assumido o risco de adquirir a coisa defeituosa. E quais são os efeitos da aplicação do vício redibitório? Nós temos duas hipóteses. Se o alienante não sabia que a coisa era defeituosa, caberá a ele apenas a restituição do preço pago pelo adquirente e mais as despesas do contrato. No outro caso, se o alienante sabe do defeito que contém a coisa e não comunica ao adquirente, ele terá que, além de restituir o preço pago pela coisa, arcar com as perdas e danos em virtude do comportamento malicioso na relação contratual.
E as ações edilícias, pessoal, são a ação redibitória, que seria a ação cabível para o caso do adquirente rejeitar a coisa e exigir a restituição do preço pago e as despesas do contrato. E temos ainda a ação estimatória ou quanti minores, que seria a ação proposta caso o adquirente deseje manter a coisa e queira apenas o abatimento proporcional do preço, ocasião em que o alienante restituiria proporcionalmente o valor da diminuição da coisa. E, na maior parte dos casos, pessoal, o adquirente ele pode optar tanto pela propositura da ação estimatória, quanto pela propositura da ação estimatória ou quanti minores. E lembrando que, nos termos do que dispõe o artigo 444 do Código Civil, apenas em uma situação é obrigatória a propositura da ação redibitória, que seria no caso de perecimento da coisa nas mãos do adquirente, em virtude daquele defeito oculto que já era pré-existente no momento da celebração do contrato. E os prazos? Quais são os prazos para reclamar os vícios redibitórios? Os prazos são prazos decadenciais e as partes, portanto, no caso o adquirente, têm o prazo de 30 dias para reclamar com relação a um bem móvel e 1 ano para reclamar no que se refere a bem imóvel. Nesse caso, os prazos seriam contados desde o momento da tradição, ou seja, da entrega da coisa. Diferentes seriam os prazos se o adquirente já estivesse na posse da coisa. E nesse caso, poderiam ser reduzidos à metade, sendo então 15 dias para bens móveis e 6 meses para os bens imóveis. E quanto à garantia, pessoal, os prazos ditos agora são prazos conferidos em termos de garantia legal, ou seja, é uma garantia que a lei atribui e que não poderia ser excluída do contrato, mas poderia, por outro lado, ser ampliada caso o fornecedor, no caso o alienante, ele confira uma garantia contratual em virtude da coisa que foi alienada. Então, imaginem só, eu decido comprar um veículo pelos classificados de jornal. Compro esse veículo de um particular. Portanto, aplica-se o disposto no Código Civil e não no Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos pensar que esse alienante tenha me dado 6 meses de garantia contratual. Nesse caso, a garantia contratual será somada à garantia legal e eu primeiro contarei a garantia contratual, depois a legal. Portanto, eu contaria primeiro os 6 meses que foram conferidos pelo alienante e depois os 30 dias que a lei me confere para os bens móveis. Com um detalhe bastante importante: o prazo, tanto dentro da garantia legal quanto na garantia contratual, ele tem que ser o prazo de 30 dias para reclamação do vício ou defeito da coisa. Portanto, ainda que eu esteja nos 6 meses que são garantidos pela garantia legal, que são conferidos pela garantia legal, eu tenho que reclamar a existência, a verificação do vício ou defeito ocultos em até 30 dias da data da tradição. Pessoal, espero ter esclarecido o assunto. Nos mandem dicas, enviem críticas, comentários. Estejam sempre conosco. Um beijo e até a próxima!